Seguindo aí, em ritmo acelerado, já na próxima questão. Tô vendo aqui questão de número 11, né? É isso aí, vamos lá. Vamos ver a próxima, veja aí. Na questão 11 ele coloca aí: as frases alteradas do texto assumem concordância correta de acordo com a norma culta em... Olha só, alteração de concordância, hein? Assume concordância correta. Se são frases alteradas, claro, vamos lá. Boa parte desses pessimistas se baseavam na tomada de consciência. Pessoal, quando a gente fala a expressão boa parte, trata-se de uma expressão partitiva ou coletiva, lembra? Nós já falamos aqui das expressões partitivas, né? Maioria de, metade de, grupo de, pedaço de, grande número de, aquela história toda. Expressões coletivas ou partitivas. Nesse caso das expressões coletivas, o verbo poderá concordar com a expressão coletiva ou partitiva ou com o elemento acompanhante. Já falamos isso em regras passadas lá, nas aulas lá atrás. Você deve estar se lembrando disso. Lembrando, quando ele diz boa parte desses pessimistas, ele coloca um especificador plural, lembra? Essa questão do especificador plural fará toda a diferença. Porque eu posso concordar com o boa parte no singular ou também posso concordar com o dos pessimistas no plural. Veja aí. Aí ele tem, ó, boa parte desses pessimistas se baseavam. Eu posso dizer também se baseava, tá certo? Que é o mais comum, você deve ter estranhado aí, né? Boa parte dos pessimistas se baseava, tanto faz, tá? Eu posso concordar com a expressão boa parte no singular ou desses pessimistas no plural, beleza? Se baseavam na tomada de consciência. Valores, ideologia, moral, tudo se desencantam. Aí tá errado, tá? Quando eu tenho núcleos resumidos por um pronome indefinido, veja, eu tenho núcleos enumerados, né, palavras enumeradas, valores, ideologias, moral, vejam, sequência numerativa resumida por um pronome indefinido. Ou seja, o verbo concordará com o pronome indefinido. Tudo se desencanta e não tudo se desencantam. Percebeu? Tudo se desencanta e não se desencantam. Então, muito cuidado com isso aqui. Ou o paraíso, como espera os que não enfrentam o apocalipse. Gente, como espera, tá. Ou o paraíso, o que espera. O erro está aqui, né? Tudo desencanta. Boa parte desses pessimistas se baseava na tomada de consciência. Você pode dizer isso. Já falamos que o singular também é possível. Tudo se desencanta. Aqui eu tenho um núcleo resumido por pronome, tranquilo, nenhum problema. Verbo no singular. Ou o paraíso, como esperam os que não enfrentam. Opa! Os que não enfrentam, né, gente? Bom, como é a mesma frase, a questão aí tranquilinha, resposta certa dele dada, veja. Se baseava ou se baseavam, nenhum problema, as duas formas estão corretas. Tudo se desencanta, singular concordando com tudo. E aqueles que não enfrentam. Percebeu? Os que não enfrentam, aqueles que não enfrentam o apocalipse. Então você tem claramente aqui uma expressão no plural. Beleza? Tranquilo? Resposta certa, portanto, dele dado. Vamos lá, vamos avançar. Assinale a alternativa em que o par de palavras em destaque na frase pertence a classes gramaticais diversas. Diferentes, né, gente? Distintas. Vamos lá. Fórmula excelente, veja. Par de palavras em classes gramaticais. Fórmula excelente para enfrentarmos verbo, não é isso? Eu tenho um verbo aqui, normalmente, no infinitivo pessoal flexionado, tá? O infinitivo pessoal, ele possui essas terminações bem características, diferenciamos, claro, do infinitivo normal, o infinitivo comum, que é o infinitivo impessoal. No caso do verbo enfrentar, enfrentar pode ser infinitivo impessoal, se ele for usado, por exemplo, para formar locuções. Deve enfrentar, pode enfrentar, coisas desse tipo. Então, o emprego das locuções verbais, nesse contexto aí, né, em relação ao grupo de verbos, e o segundo verbo no infinitivo impessoal é bem característico. Mas eu posso ter também, por exemplo, como palavras substantivadas, né? Enfrentar as dificuldades, esse é o lema. Quando eu digo enfrentar as dificuldades, claro, esse enfrentar é verbo substantivado. Então, você nota que o verbo no infinitivo impessoal, ele tem um emprego bem pontual, né? Agora, um infinitivo pessoal, que é aquela forma flexionada de verbo, ele já tem um comportamento bem diferente. No caso do infinitivo pessoal, você tem terminações bem específicas. Por exemplo, no caso do verbo enfrentar, que é esse verbo que a gente está fazendo aí, analisando agora, enfrentar eu, enfrentares tu, enfrentar ele. Enfrentarmos nós, enfrentardes vós, enfrentarem eles. Veja.
Essas terminações, acabamos de conjugar o verbo enfrentar no infinitivo pessoal flexionado. Como é que eu posso saber que desse infinitivo é diferente? Você falou no eu e no ele com formas idênticas ao infinitivo impessoal, enfrentar. Enfrentar eu, enfrentares tu, enfrentar ele. Veja, nos dois casos, no eu e no ele, você tem um enfrentar aí na história. Tá. Então como é que funciona essa história aí? Gente, o enfrentar do infinitivo pessoal, ele surge em frases que não têm o valor de futuro. Em verbos flexionados, mas em frases ou circunstâncias contextuais que não sugiram valor de futuro, noção de futuro. Entenda. Marcelo, mas veja só. Esse infinitivo pessoal, eu preciso memorizar as terminações? Ó, você pode memorizar as terminações. Agora, um ponto importante é você comparar o seguinte. O infinitivo pessoal, você sabia disso? O infinitivo pessoal, ele tem as mesmas terminações do futuro do subjuntivo. Sabia disso? Pois é, a mesma coisa. Né? O R, RES, R de novo, RMOS, RDES e REM. As mesmas terminações. Então, quando eu enfrentar, quando tu enfrentares, agora veja que o paradigma da conjugação muda. Mas como assim muda, pessoal? Eu coloco o quando na frente para representar o valor de futuro, de hipótese, de possibilidade. Quando eu enfrentar, quando tu enfrentares, quando ele enfrentar. Quando nós enfrentarmos, quando vós enfrentardes, quando eles enfrentarem. Mas veja, em todos os casos, em todas as pessoas dessa conjugação, você também terá aí a palavra quando, ou pelo menos na frase, aquele velho valor de futuro, de possibilidade, de probabilidade. Entendeu aí? Então, fique atento a isso aí, tá certo? Acompanhe. A fórmula excelente para enfrentarmos o Apocalipse, pessoal, a fim de enfrentarmos, né? Infinitivo pessoal flexionado. Como esperam, aqui eu tenho também, né? Eles esperam, presente do indicativo, verbo esperar, nos dois casos, verbo. Cada época tem necessidade de sonhar com um amanhã. Olha só, percebeu aqui? Eu tenho o artigo indefinido substantivando a palavra amanhã. Sonhar com um amanhã. Esse amanhã aqui é substantivo, gente. Ele está substantivado pelo um. Hoje a loja já fechou. Agora só amanhã. Amanhã é advérbio. Percebeu? Então aqui eu tenho um substantivo, né, uma palavra, um advérbio substantivado, mas ele é considerado substantivo sim. E aqui ele é chamado de advérbio. Percebeu a diferença? Certo? Resposta certa, B de bola. Letra C, vamos lá, deixa eu trocar esse copinho d'água aqui. Pronto, vamos lá. E nós ainda acreditamos verbo flexionado, presente do indicativo, do verbo acreditar. O Clube de Roma previu o verbo prever também, da mesma forma. É impossível escapar da tentação substantivo. E fazer previsões, viver com delicadeza, sufixo esa com z, formador de substantivos abstratos, né? Eis com z e esa. São dois sufixos conhecidos formadores de substantivos abstratos. Beleza? Deixamos para trás a atitude infantil. Infantil é adjetivo, né? Por que adjetivo? Está qualificando a atitude. Certo? Está caracterizando, qualificando a atitude. Nunca o futuro foi tão misterioso. Sufixo oso, formador de adjetivos também. Então, da mesma forma, você tem aqui adjetivo. Ok? Letra B de bola, resposta certa. Pertencem a classes gramaticais, claro, diversas aí, ok? Beleza. Vamos para a próxima, vamos lá. Questão 13. Assinale a alternativa em que o agente da voz passiva não está expresso. Gente, que história é essa de agente da voz passiva não está expresso? Entenda o seguinte. Existem circunstâncias em que a voz passiva é utilizada para omitir, para esconder o sujeito discursivo. Veja, o rapaz, vamos dizer assim, sei lá, Paulo escreveu um livro. Um livro foi escrito por Paulo. Até aí, na voz ativa e na voz passiva, eu consigo identificar o agente da ação expressa pelo verbo. Mas quando eu transformo essa voz ativa, essa mesma frase na voz ativa que acabamos de falar, para a voz passiva sintética, lembra aquela técnica de conversão? Vamos relembrar. Para você transformar uma frase na voz ativa, né, uma frase que vem expressa na voz ativa, para a voz passiva sintética, simples. Corta o sujeito, veja, elimina o sujeito, acrescenta ao verbo o se, a partícula se, e checa a concordância.
Se eu disser, Paulo escreveu um livro, tiro Paulo, escreveu-se, acrescento-se, um livro, mais nada. Mas se forem 2 livros, se eu disser, Paulo escreveu 2 livros, eu corto Paulo, mas eu não posso botar simplesmente aí, escreveu-se 2 livros. Agora tem que ajustar a concordância. Então fica, escreveram-se 2 livros, entendeu? Mas a partir do momento em que eu coloco escreveram-se 2 livros, eu não digo mais quem foi que escreveu. Eu passo a ter um agente da voz passiva aí, escondido, indeterminado. 2 livros foram escritos. Se eu pegasse a frase, escreveram-se 2 livros, na hora que eu converto para a passiva analítica, por exemplo, 2 livros foram escritos, mas eu continuo sem dizer quem foi que escreveu. Entendeu essa história de agente da passiva não expresso e tal? É isso aí. Vamos seguindo, veja aí, acompanhe. Olha só. Um crescimento demográfico e econômico foi antevisto pelos pensadores. Qual seria a resposta certa aí, gente? Muito bem. Acertou quem marcou a dedo e dado, claro. Ó, nos dias atuais, o presente tem de ser vivido com delicadeza. Mas ele não disse vivido por quem? Ele não disse quem deve viver o presente. O presente tem de ser vivido. Percebeu? Um crescimento demográfico e econômico foi antevisto pelos pensadores, o agente da ação. O paraíso continua sendo esperado por todos, agente da ação. Pelos homens do passado, oráculos e profecias foram construídos. Pelos homens, eles foram o agente da ação expressa pelo verbo. A ideia de progresso foi contestada por Freud. Freud contestou. Percebeu aí, gente? Então, muito cuidado com essa relação. Beleza? Tranquilos? Vamos avançar. Questão 14. As orações em destaque no último parágrafo contêm, respectivamente, ideia de... Vamos lá. Vamos ver que orações são essas destacadas no último parágrafo aí, né? Voz passiva. Não, ele quer outro parágrafo do texto. Então, vamos lá, bicho. Outro parágrafo do texto. Vamos pegar o texto aqui, cara. Vamos pegar, reduzir esse negócio aqui primeiro, para a gente poder achar mais fácil. Vamos lá, 80. Ok, vamos chegar aqui. As últimas orações em destaque no texto. Gente, ele coloca aí, né? Ó, ele coloca as próprias alternativas, olha só. O texto está aqui, valores, tal, ok. As orações em destaque no último texto. Ele coloca consequência, concessão, causa. Veja que ele coloca várias opções aí, né? Então vamos lá. Olha só. Vivê-lo com delicadeza. Ele está colocando. Vivê-lo com delicadeza e investir nos pequenos prazeres. Fórmula excelente para enfrentarmos o apocalipse como querem muitos. Ou o paraíso, como esperam outros. E aí, gente? A resposta talvez esteja em fugir das previsões, possibilidade, né? E jogar no presente. E agora? Nós ainda acreditamos em previsões. Olha só, a primeira oração destacada. Se os brasileiros, o cabo de Marcelo, está aqui, ó. Se os brasileiros mudaram, essa primeira oração em destaque. Ele poderia ter negritado, né, gente? Para facilitar a sua vida, né? E a minha também, aqui lendo, que eu estou lendo direto no monitor. Você está vendo que a letra está miúda. Eu procurando a oração destacada, agora que eu acabei de achar a primeira. Vamos lá. Se os brasileiros mudaram, opa, se condição. Percebeu? Nunca o futuro foi tão misterioso quanto neste início de século. Ó, se a primeira condição, por conta da presença do se, né, vamos ver as outras aqui, ele dá como opção, a primeira condição, tá. E agora? Se é condição, você já matou, né? Consequência, tal. Comparação, claro, ele está falando do quanto, ó. Né? Tão quanto. Tá vendo aqui? A expressão comparativa, ó, tão quanto. Tá não, né? Tá pequeno, professor. Professor, me ajuda aí, professor. É porque o senhor tá cego, mas eu também não tô não. Olha aqui. Se você tem aqui o primeiro itálico, tão quanto, tá vendo aqui, ó? Agora, ó, tão quanto. Aqui sim tem valor comparativo. Tá? No último caso, como esperam os outros? Conforme esperam os outros. Esse como tem valor de conformidade. Beleza? Então, claro, na questão 14, resposta certa aí, letra E. Certo? Entenderam aí, né? Última questão, questão 15. A legenda correta para a foto, de acordo com os sentidos do texto. Olha só, a foto está bem característica, né? Agora já é outro texto, é outra história, ó, lá no finzinho. Vamos puxar para o lado de cá, ó a foto aqui, ó. Blue.
A legenda correta para a foto de acordo com o sentido de o futuro é um mistério. Qual é a legenda correta? Olha só, tem aqui, isso aqui é uma bola de cristal, cartas de tarô e tal, aquelas, né, aquelas guiezinhas, aquela coisa lá da cigana, de qualquer coisa assim. E aí, o que você acha? Vamos lá, a eficácia da bola de cristal, cartas, os tempos e tal. Seria a legenda, gente? Você imagina como legenda aí na foto. Quer olhar a foto de novo? Não, você tá com a foto aí? Pronto, a foto é essa. Eu posso até diminuir um pouquinho mais. Ó. Pronto, e aí? O que você acha? Vamos lá. Olha aí, olha só. Vamos lá, vamos ver. Bom, na questão 15 você viu a resposta certa. Dedo dado, bola de cristal, cartas e profecias. Um apelo inexpressivo diante dos mistérios. Se o futuro é um mistério, ou seja, não tem jeito. Eu posso colocar bola de cristal, posso colocar o que for. Não tem como eu saber essa questão desses mistérios aqui. Não tem como eu apelar. Percebeu? Por isso que eles apelam inexpressivo. Se o futuro continua sendo um mistério, esse aqui é o que revela a inexpressividade desses recursos, de bola de cristal. Né? A eficácia da bola de cristal, cartas, nos tempos atuais. De acordo com o texto, não. Porque o texto não acredita nisso. Do começo ao fim de cada ano, a certeza das cartas. Não, o texto não relata do começo a fim essas coisas. A realidade do século XXI é a pertinência da bola de cristal. Pertinência não, ele questiona isso, né? Sejamos mais racionais, é isso que ele fala. Beleza? É isso aí, né? Questão 15. Portanto, então se liguem. Tem que estar de acordo com a proposta do texto, tem que estar de acordo com aquilo que o texto afirmou. Não basta você achar que a legenda está bonitinha e acabou, não. Você vai comparar essa legenda em relação ao trecho. O futuro é um mistério. E aí? Se o futuro é um mistério, eu tenho como adivinhá-lo, então, nesse contexto? Entende? Ele procura sugerir isso aí. Cuidado. Bom, fim de prova, né? Questão 15, então, ó. Vamos dar uma relaxada. Esqueci de jogar a prova para cima. Eu estou sem prova hoje, estou acompanhando pelo PDF aí. Veja lá. Lembre-se. O sonho e a esperança são dois calmantes que a natureza concede ao ser humano. Bom, calmantes para uns, né? Para outros motivos de tormento e de inquietação, né? O cara fica sonhando, mas às vezes as pessoas se angustiam tanto no afã de realizar esse sonho, que elas acabam não tomando calmante, sim remédio para gastrite. Acho que você está observando isso aí. Mas o que ele fala, o sonho, claro, e a esperança, é a certeza de um dia chegar. Mas não adianta se entregar à aflição, não adianta se entregar à incerteza, à insegurança. Quando ele fala no sonho propriamente dito aí, é o desejo de fazer melhor. A esperança, a vontade e a crença de que isso possa se concretizar. Ou pelo menos o desejo sincero, profundo, verdadeiro de que isso possa ser possível. É claro que a gente pode, de uma forma ou de outra, trabalhar para que isso aconteça, mas o sonho pode se tornar calmante a partir do momento em que a gente lida bem com ele e passa a nutrir uma esperança sincera, tranquila, né? Porque a fé sincera, eu lembro que eu já li isso em algum lugar, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar. Porque ela tem o seu ponto, o seu alicerce no conhecimento e na compreensão das coisas. Legal isso, né? Então, quando você conhece e compreende, na verdade, o funcionamento das coisas, dá a certeza de chegar. Não é? Até a próxima, hein? Até a próxima.